Olá, boa noite. Estamos aqui começando, as pessoas estão entrando na nossa live, que é o Cine Debate Ocupação e Moradia. É uma das programações aqui do Conecta Mais e uma programação proposta pelo CRAVE, pelo Curso de Realização Audiovisual. Para quem está assistindo pela primeira vez qualquer coisa do Conecta, o que é o Conecta, né? Conecta é um multi-evento proposto pela Unicinos, um multi-evento online, né? Lógico, agora em tempos de pandemia, né? E a proposta é tentar conectar aí os alunos de dentro da universidade, os alunos que já saíram da universidade, com pessoas de fora dos muros da universidade, né? Então, isso tanto trazendo convidados, como trazendo pautas que expandam aí os debates, né? O CRAVE, o curso de realização audiovisual, propôs também uma programação para a gente debater cinema, audiovisual, mas também debater temas que a gente considera que são fundamentais, que são prementes aí de serem debatidos nesse momento, assim, né? Segunda-feira a gente teve um debate muito legal também, um cine debate na identidade de corpo, em que a gente debateu aceitação do corpo, gordofobia, identidade de gênero, cidadania LGBTQIA+, né? Dois filmes muito legais, presença de convidados bacanas também, o Eric Seger e a Lívia Pascoal, né? Foram debatidos o Madrepérola e o De Que Lado Me Olhas, que são dois documentários produzidos aqui no curso de realização audiovisual, né? No segundo ano do curso, os alunos dividem-se a turma em grupo e os alunos dirigem e produzem, né, escrevem, vão à realidade fazer documentários, né? Esse que é um exercício que não é ainda o filme de conclusão, ele acabou ganhando, assim, muita relevância, assim, né, para o curso, para os alunos e também para fora da universidade, justamente por ser uma oportunidade de abordar temas relevantes aí. E a gente está aqui hoje, inclusive, com um dos filmes que, de certa maneira, iniciou um movimento aí de tornar os documentários do CRAVE relevantes, que é o Se Essa Lua Fosse Minha, né, que é um filme de 2013, dirigido pela Larissa Lewandowski, já formada, que está aqui com a gente. E também outro documentário que vamos debater hoje, que é o Mulheres em Resistência, esse mais recente, do ano passado, de 2019, dirigido pela Stephanie Crick, que também está aqui presente para debater o filme, né? Então, daqui a pouquinho mais já começamos, vou fazer a apresentação formal de todos aqui presentes, né? Mas aproveito o momento para fazer a propaganda da nossa próxima e última atração aqui proposta pelo curso de realização audiovisual, que vai ser amanhã, né? Dia 16, quinta-feira, às 16 horas, a gente vai ter uma live que se chama CRAVE pelo Mundo, né? Que a ideia é fazer um bate-papo, uma conversa com alunos que tiveram experiências de vida e de audiovisual fora do Brasil. Inclusive, a Larissa, que está aqui com a gente hoje, seria uma ótima convidada, mas ela já vai estar conversando hoje, né? Então, amanhã vão estar presentes a Cris Aldrin, que está na Coreia do Sul fazendo mestrado, a Luciana Baseggio, diretora de fotografia, que também ganhou uma bolsa aí para estudar na Irlanda, na Hungria e na Estônia, o Pedro Arres, que está estudando animação na Alemanha, e o Rafael de Campos, né, também um aluno que ainda está no CRAVE e que conseguiu uma bolsa aí de mobilidade acadêmica, né, um projeto bem legal para estudar em Portugal. Bom, gente, isso amanhã às 16 horas, né, o link está lá no Instagram do CRAVE, quem quiser nos seguir lá é CRAVE Unicinos, né, é o curso de cinema e realização audiovisual. Mas vamos então à programação de hoje, né? Hoje a gente tem o Cine Debate Ocupação e Moradia, né? Como eu estava já introduzindo para vocês, a gente vai debater dois documentários produzidos aqui no CRAVE, em duas épocas bastante diferentes. Se Essa Lua Fosse Minha, de 2013, dirigido pela Larissa Lewandowski. Vou ler aqui a sinopse. O documentário retrata moradores da Rua Garibaldi, em Porto Alegre, que falam sobre seus sonhos, angústias e reflexões em um cenário decadente e esquecido, traçando um paralelo com os afronautas, participantes do programa espacial fracassado da Zâmbia de 1964. Esse é um filme que teve uma carreira muito interessante, assim, porque ele passou no Festival de Gramado, e naquele ano ganhou o prêmio principal do Festival de Gramado, de curta, depois passou no Festival Internacional de São Paulo e ganhou também o prêmio principal da Mostra Internacional de São Paulo,
e a Larissa depois pode me corrigir se eu estiver errando, foi selecionado para passar no Festival de Roterdã, na Holanda, assim, então foi um filme que teve uma circulação bem interessante. E o outro documentário que a gente vai debater, que foi feito no ano passado, dirigido pela Stephanie Krieg, né, que ainda é aluna do curso, que é o Mulheres em Resistência, né? Sinopse. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. Em Porto Alegre, coletivos feministas lutam contra essa realidade e amparam quem precisa de ajuda, né? Que tem aí um foco na ocupação Mirabal. Então, para debater os filmes, nós temos aqui duas convidadas super especiais, que eu já vou apresentar, né? Que é a Jardélia de Sá e a Suelen Aires Gonçalves, né? Jardélia de Sá, então, professora da rede pública, trabalha com pessoas privadas de liberdade. E a Suelen Aires Gonçalves, socióloga, atualmente faz parte da direção do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Então, são duas convidadas muito especiais que aceitaram aqui o nosso convite e que, com certeza, vão ampliar aí as possibilidades do nosso debate. Eu queria começar, então, gente, passando a palavra primeiro para as realizadoras falarem um pouco sobre seus filmes e depois, na sequência, já passo a palavra para a Jardélia e para a Suelen para trazerem comentários, para a gente começar essa conversa. Queria também lembrar aí quem está assistindo pelo YouTube ou pelo Teams, né, que vocês podem fazer perguntas, né, que eu vou tentando aqui inserir no meio do debate na medida do possível. Então, quem está assistindo no YouTube, abaixo, na descrição do vídeo, vocês vão ver um link aí para o Teams, né? O que é o Teams? É um software da Microsoft, mas se vocês clicarem em cima, no próprio navegador de vocês vai abrir aí uma janela em que vocês podem interagir com a gente, podem mandar perguntas, né? Então, fiquem à vontade para participar, as participações são sempre muito bem-vindas. Certo? Então, Larissa, podemos começar contigo? Ok, sim. Olá, boa noite. Obrigada, Vicente, pelo convite. Obrigada às meninas, né, que estão aqui também. O filme Cessa Lua foi um documentário realizado na cadeira de documentário do CRAVE, né? E na altura eu vivia na mesma rua em que foi realizado o filme, numa outra parte da rua, né? E era bastante intrigante como em menos de 5 minutos eu podia chegar em outro universo, assim. E aquilo sempre me atraiu muito, assim, porque eu tinha que passar por lá para pegar o metro para ir para a universidade. Então, foram, assim, bastantes as vezes que eu passei e que eu pude interagir, assim, com aquele espaço, né? E aí surgiu a oportunidade de propor um tema para o documentário, e a partir disso a gente foi desenvolvendo, eu passei todos os dias, muitas horas, mais de 4 meses, 5 meses, indo todos os dias lá. E é importante lembrar também os meus colegas, né, que foram fundamentais, assim, que participaram do filme, que é o Pedro Gottler, o Francisco Sexkovski, o Jonas Costa, a Clarissa e a Julia Sonderman também. E pronto, e é isso. Fico muito feliz de poder reassistir o filme depois de tanto tempo e de ver que ele suscita também outros tipos de debates do que aquele que foi intencionalmente o tema inicial, assim, uma intenção inicial, que ele tem uma vida própria e que pode se ampliar aí para outros tipos de pensamento. É isso. Ótimo, Larissa. Eu esqueci de fazer uma introdução necessária, assim, né? Mas a Larissa, estamos todos aqui. A Stephanie está em Gramado, eu, a Suelen e a Jardélia em Porto Alegre, e a Larissa está na cidade de Quimper, na Bretanha Francesa, porque ela está atualmente estudando lá, né? Ela estuda em Portugal, mas também está fazendo agora uma mobilidade acadêmica em Nantes, na França. Então, está falando aí de longe com a gente. Também deve estar tarde aí da noite, ela ficou acordada para conversar com a gente. Stephanie. Então, oi, gente. Obrigado também o convite. E
O Mulheres em Resistência foi um documentário feito na cadeira de documentário ano passado, e ele surgiu da ideia de falar sobre as mulheres Miraval. E quando a gente foi procurando por mais personagens para esse documentário, a gente acabou abrangendo outros coletivos também, e ele foi se modificando, mas eu acho que é isso. Ele surgiu mais dessa ideia de falar sobre as mulheres Miraval e se transformou mais para um tema mais abrangente. Sim, né? Inclusive traz a questão da violência contra a mulher, né? Tem uma fala da Maria da Penha ali, né? Logo no início, assim, né? Feminino plural, outros movimentos acabaram entrando aí também no filme, né? Que é uma das coisas que a gente sente fazendo um documentário, né? Que a gente aprende muito, né? E a realidade vai mostrando outros caminhos aí para serem explorados. Eu acho que agora a gente também vai no debate tentar costurar aí novos caminhos para entender e para debater, para refletir sobre esses filmes. Vou passar então a palavra para a Jardélia, uma das nossas convidadas, assim, né, para já tecer seus comentários iniciais, suas provocações e reflexões. Não posso esquecer de abrir o microfone, né? Senão dá erro. Então tá, boa noite, pessoal. Agradeço aí o convite, né? E esse desafio de estar conversando hoje, debatendo 2 documentários que desde o princípio eu fiquei procurando traçar uma linha para poder falar dos 2, né? Não necessariamente que houvesse essa linha, mas eu, mania de professora talvez, quis pensar eles os 2 em que sentido que estavam caminhando, assim. E a primeira coisa que eu vi foi a questão da vulnerabilidade, né? Como o nome da atividade já era, né, ocupação e moradia, o primeiro olhar, a primeira vez que eu assisti os documentários, eu fiquei focada nisso. Então, tanto num quanto no outro era a questão da vulnerabilidade e tal, mas uma coisa começou a me intrigar, que era isso: e se essa lua fosse minha? Qual era o papel da lua ali, né, naquela história? Eu reconhecia em algumas daquelas personagens que estavam ali um perfil muito parecido, muito semelhante com as pessoas que eu trabalho, né? O Vicente já mencionou que eu trabalho com pessoas encarceradas, né, mulheres e homens, e alguns deles com problemas, né, psiquiátricos, enfim, né? E aí eu fui vendo a questão da pobreza, como é que aqueles corpos eles estavam ocupando aqueles espaços. Eram situações diferentes, porque enquanto Se Essa Lua Fosse Minha, aquelas pessoas estão numa situação de ocupação, mas eles tinham uma casa, eles moravam ali, circulavam por ali, né? A questão das mulheres em resistência já apresentava a questão do acolhimento a essas mulheres que sofriam violência, né? Que sofrem violência doméstica e acabavam procurando por um acolhimento que muitas vezes o Estado não consegue dar conta, que muitas vezes não dá conta, né? E a gente está vendo que tem um desmonte aí de várias políticas públicas que eram para dar conta tanto dessa apropriação da cidade, né, por essas pessoas, e também para o acolhimento dessas mulheres, e isso não tem. Só que aí eu voltava na história da Lua, né, e aquilo me intrigava. Meu Deus, o que essa Lua está fazendo aí? Qual será a analogia, né, que é possível fazer com a questão da moradia e da ocupação? E aí eu até agradeço, porque eu não conhecia a história dos astronautas, né? Que foi a questão da corrida espacial lá do pessoal da Zâmbia, que sonhou em ir para a Lua, né? E depois, eu não vou saber dizer o nome da pessoa que promoveu essa empreitada, né, na Zâmbia, ele queria chegar até Marte. Eu achei justíssimo aquilo, e aí eu comecei a refletir sobre um outro aspecto, né, que eu acho que é mais importante. Além da vulnerabilidade, das violências que essas pessoas estão expostas, tanto num documentário quanto no outro, né, o que começou a aparecer para mim era a questão da resistência, né? A gente sempre fala a partir de um ponto de vista do poder sendo exercido, né, nos corpos que são oprimidos. Mas aí eu comecei a perceber que tanto num lugar quanto no outro, né,
o que começou a aparecer para mim foi essa questão da resistência como um contrapoder. Eu não sei se é possível usar essa expressão, mas de qualquer forma eu vou usar, né? Esse contrapoder que é exercido e que a gente sempre pode exercer de alguma forma, né? A gente subverte a lógica do poder toda vez que se resiste. E aí volto lá para essa lua, se essa lua fosse minha, o pessoal lá da Garibaldi, né, falando de como que eles viviam naquele lugar. E a fala daquele menino, uma criança falando, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio chocada, né? Quando ele disse que ele é perguntado, ele é questionado como que ele se via daqui a 50 anos. Claro que tem uma diferença na forma como as crianças enxergam o tempo, e ele foi muito taxativo, embaixo da terra. E aí eu fiquei, nossa, que pesado, né? Que pesado isso, vir de uma criança. Mas daqui a pouco ele fala daquele lugar, né, numa construção que é uma construção de sentimento de lar. Aquele lugar era o lar dele, né? Ele falou daquilo, eu gosto daqui, eu gosto do barulho, eu gosto das pessoas, mesmo eles fazendo várias coisas erradas, eu não vou usar o termo que ele usou, né? Mas ele usou um termo lá para caracterizar essas pessoas. E daí ele disse, mas eu gosto daqui, não é que nem as outras ruas, aqui a gente se diverte, aqui eu brinco, e aí me deu esse sentido de lar e dessa apropriação do corpo que resiste nesses espaços, mesmo com a precariedade, com a violência, com a dificuldade, né? Eles estavam resistindo, estavam construindo um lar, né? E aí a gente vai para a questão das mulheres lá na Miraval, né? A fala da Diana e da Cris também vão nesse sentido, né? De que essas mulheres, principalmente a Diana, que ela foca muito na questão da resistência, não é para transformar o depois, era para transformar aquele momento em que elas chegavam lá. A menina da ocupação conta, né? Como é que surgiu o coletivo, era um coletivo feminista e tal. Mas não era apenas isso, precisava de uma ação prática, né? E essa ação prática é ajudar as pessoas a entender o corpo como uma possibilidade de resistência, de existência. E aí me veio a Conceição Evaristo, quando ela disse, né? Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E em ambas produções isso ficou muito evidente. Né? Como eu falo a partir da educação, eu sempre vou procurar enxergar a possibilidade. Né? Não podia ser diferente também, porque eu trabalho em espaços precários, aonde, como eu já disse, muitas dessas pessoas que foram vistas e foram perpassando na cena dessas duas produções são pessoas que eventualmente acabam cruzando, eu acabo cruzando com elas nesses espaços de encarceramento, né, que a gente sabe que a cadeia foi feita para um certo tipo de corpo, né? Esses corpos que são subalternizados, estão excluídos, marginalizados. Isso não é uma novidade, né? Isso se inaugura desde o tempo da colonização, né? E onde as pessoas começaram a ser apartadas e a gente está sendo apartado até hoje, porque o processo de colonização ele não se estancou. A gente vive nos resquícios dessa colonialidade. Então, não dá para fazer de conta que isso não existe. Mas eu escolho enxergar as possibilidades. E a resistência, não quero romantizar a pobreza, nem a precarização, nem a vulnerabilidade, nem a violência que essas pessoas sofrem, não se trata disso, mas de enxergar a potência. Assim como o Nicose, vou me arriscar a pronunciar o nome dele, lá na Zâmbia, ele... naquelas condições improváveis, ele sonhou em chegar até a Lua, e daí, de repente, a Lua para ele não era mais suficiente. Ele disse, não, nós vamos até Marte com 2 gatos, uma mulher e não sei mais quantos de tripulação. Né? Essas pessoas, mesmo sem saber que elas estão fazendo isso, elas estão exercendo essa resistência. Elas estão vivendo. Ao mesmo tempo que elas diziam ali na Garibaldi, eu não gosto daqui, eu não gosto das pessoas, eu gosto do lugar, mas eu não gosto das pessoas, né? O mundo vai acabar, a água vai acabar, o planeta está se extinguindo, mas eles estavam ali, eles estavam resistindo, eles estavam mostrando e permanecendo naquele lugar aonde o poder público não os quer, aonde as pessoas também não gostam de passar, aonde as pessoas querem mais é que eles saiam, né, e vão limpando, né, a cidade. E isso tem uma cara, essa pobreza, ela é negra, ela é preta, embora que aqui no Rio Grande do Sul a maioria sejam pessoas brancas, a gente sabe que talvez proporcionalmente
os negros estão em maior quantidade na rua e em situação de vulnerabilidade, as mulheres negras mais ainda, porque a gente sabe que tem essa escala, né? Então, eu acho que era isso, assim, que eu tinha para falar, pelo menos nesse primeiro momento, né? O meu olhar foi muito focado a partir do que a gente aprende com a resistência desses corpos, de diferentes formas, mas transformando o lugar onde eles estão. Ótimo, obrigado, Jardélia, fala excelente, assim, né, e resistência, se não me engano, inclusive é a última fala do Mulheres em Resistência, né, é uma das falas ali da importância prática, mas também simbólica, né, da resistência, assim, né, e achei linda essa tua leitura aí, também no Cessa a Lua, né, que tu vê que tem uma situação de precariedade, mas de certa maneira tem uma resistência, né, essa resistência da rua ali e do próprio... dos próprios afetos que se encontram ali, né? Então, maravilhoso, assim. Não vou me estender muito aqui, vou passar já para a Suelen para colher as impressões dela. Então, uma boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco. Agradecer imensamente ao convite, ao Vicente, por proporcionar esse espaço para a gente conhecer tanto a produção da Stephanie quanto da Larissa e problematizar algumas questões que são caras, digamos assim, para nós, assim, né, para pensar inúmeras questões que provocam ambos as produções. E a Jardélia, minha irmã, também por fazer esse meio de campo, podemos dizer assim, né, ser essa intermediadora nesse espaço para a gente estar aqui dialogando. Meninas e Vicente, eu fiquei dialogando, pensando os dois documentários sobre uma ótica. E aí, eu não sei até que ponto é um olhar da Suelen, que desde os 7 anos reside numa ocupação urbana, lá na cidade de Santa Maria. A minha família reside na ocupação da Nova Santa Marta, que hoje é o bairro Nova Santa Marta, na qual, no ano de 91, faz uma opção em se organizar nos movimentos de moradia na perspectiva de ter um lugar para chamar de lar. E, ao mesmo tempo, eu refleti a partir da minha lente enquanto socióloga que pesquiso as temáticas de desigualdades raciais e de gênero, que é o que eu pesquiso, inclusive, atualmente. Então, essas duas Suelens ficavam em diálogo, buscando trazer alguns elementos para a nossa reflexão. A primeira que eu queria, para a gente puxar esse nosso bate-papo, é pensar que ambas produções revelam com muita nitidez as desigualdades estruturais do nosso país na perspectiva de gênero, na perspectiva de raça, no contexto do capitalismo brasileiro. Então, foram as primeiras questões que eu fiquei refletindo na perspectiva que a nossa construção social e a formação das cidades, ela teve um processo de construção de cidade para alguns. E cidade no sentido mais amplo da palavra, a gente pensar mobilidade, a gente pensar moradia, a gente pensar direito à mobilidade urbana e tantas outras questões que fazem parte do que nós chamamos do direito à cidade. E as desigualdades são muito gritantes em ambos, né? A gente vê do quanto... e algumas questões que foram me chamando muita atenção, né? Nitidamente, a gente foi visualizando em ambas as experiências o retrato destas cidades invisíveis para uma grande parte da população que não tem a dimensão do que é a precarização da vida humana no nosso país. Como muito bem a Larissa apresentou na sua fala, são questões de metros que nos dividem em polos opostos, de humanidade e de não humanidade. Eu estava recordando de quando vim morar em Porto Alegre, aqui onde eu resido, e eu fiz um trabalho na Ilha Grande dos Marinheiros.
E eu fiquei chocada de chegar, de atravessar a ponte, conhecer uma outra capital que é totalmente diferente da capital dos gaúchos que eu conhecia, que era aqui onde eu circulo, as pessoas na qual eu convivo. Então, essas desigualdades estruturais gritantes do nosso país ficam nítidas em ambas as produções. E o Se a Lua me trouxe várias questões, eu acho que foi a fala de um senhor bem no início, que ele dizia que ele não tinha medo de nada, ele só tinha medo da morte, né? E aí um retrato das desigualdades, do quanto aquela pessoa em uma situação de rua, numa situação de drogadição ou outra questão, apresentava esses limites entre vida e entre morte, que também me chamaram muita atenção, que são as realidades das periferias do nosso país, das ocupações na qual a gente teve experiência de viver. Há uma linha tênue entre a vida e a morte. Há uma linha tênue de você viver a sua potência de vida e você ter a quase que certeza de que você pode não ter vida em pouco tempo. Então, ela fala daquela criança, quando ele fala que ele se imagina 50 anos morto, embaixo da terra, eu comecei a refletir a minha infância na ocupação da Nova Santa Marta, na qual nós não tínhamos acesso à escola, isso nos anos 90. A próxima escola era num bairro ao lado, na qual houve toda uma articulação das nossas mães, das mulheres nas ocupações, aí fazer o debate de gênero, que bem é apresentado na produção da Stephanie. As ocupações que eu conheço no país afora, que eu faço parte, então, de uma organização que se chama Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Quem está na linha de frente das articulações, pensando as ocupações, pensando os assentamentos, pensando a produção de moradia, são mulheres, na sua grande maioria, pela necessidade de se pensar e de se agir para ontem, né, para pensar o bem-estar seu e da sua família, dos seus filhos. E aí, nessa perspectiva, eu fiz uma volta à minha infância, de lembrar da escola e lembrar dessa linha tênue entre vida e morte. Eu tive a oportunidade de estudar, então, numa escola ao lado da ocupação, e há uns 4 anos atrás eu tive a oportunidade de voltar a essa escola. Essa escola eu estudei a todo o ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio. E eu voltei e eu encontrei uma imagem da minha turma da 6ª série. E aí comecei a lembrar da minha infância e, muito provocada pelo Se a Lua hoje, revisitando, eu pensei, essa linha tênue entre vida e morte, ela pode ser física, mas muitas vezes ela é simbólica, desses lugares de pertencimento, né? E a escola, para mim, me trouxe essa memória de que eu vi essa imagem da turma, era uma turma já quase majoritariamente branca, diferente da turma de primeira série, que era uma turma de majoritariamente negros, e os homens, e eu fiquei chocada de ver a imagem, e os poucos homens que estavam na imagem, negros como eu, moradores da ocupação como eu, todos foram vítimas de homicídio ainda na adolescência. Um único ainda está vivo, o Felipe, e é por conta, bom, da conjuntura. Ele fazia parte de uma família cristã, religiosa, podemos dizer assim, quem sabe essa foi a oportunidade de vida que o Felipe teve. Então, essa linha tênue entre a vida e a morte é algo muito presente nesse imaginário de mortes físicas, que são presentes, infelizmente, mas também essas mortes simbólicas de não pertencimento, de não lugar, de espaços na qual nós não temos o direito à existência preservados. E essa fala me chamou muita atenção, né? Que nós podemos ter medo de várias coisas, que nem aquele senhor falou, só tinha medo da morte, já na outra ponta, pensando num processo de geração, a morte me parece algo naturalizado. Não sei se com essa potência que eu estou falando aqui, mas me trouxe essa reflexão de o quanto esses espaços
de moradia, esses espaços de construção de afeto, são espaços permeados de muitas disputas, né? Então, de pensar o território urbano nessas últimas décadas, por exemplo, a ocupação na qual a minha família reside, esse ano que vem completa 30 anos. Então, já é uma consolidação, tornou-se um bairro, tem vida. Em outras décadas, nós tivemos, enquanto movimentos, outras estratégias. Uma delas é a utilização de espaços ociosos nos centros urbanos. Aquele espaço que bem a Larissa retrata é um desses espaços, é um espaço central, desvalorizado em tese hoje pelo sistema, mas em algum momento certamente vai ter um avanço do ponto de vista da especulação imobiliária. Então são corpos que podem ser exterminados, são corpos que podem ser removidos. E quantos corpos passaram por aquela mesma região e já foram removidos e constroem outros espaços de afeto? Então, o que me chamou muita atenção é essa construção de afeto, essas construções de referências, né, que foram bem apresentadas, né? Acho que uma das falas, né, que a rua me dá tudo. Então, o que pensar desse espaço que tem uma circulação gigante de pessoas, de lícitos, de ilícitos, mas é um espaço onde se constrói afeto, é ali que você tem as suas referências, é ali que você percebe a potência desse espaço urbano, que é um espaço em disputa permanentemente, seja pelo direito à moradia, que é uma das lutas que a gente vem construindo há décadas. Inclusive, a poucos metros daquela rua tem a ocupação 20 de novembro, que é uma luta histórica, na luta por o uso, né, de imóveis públicos ociosos para fins de moradia. Então, a metros dali tem uma experiência com mais de 40 famílias que resistem na luta pelo direito à moradia. E eu resido aqui em Porto Alegre, numa antiga ocupação que hoje é assentamento, que se chama Utopia e Luta, que também foi nessa mesma articulação de se pensar ocupação em espaços ociosos, que hoje, aqui só aonde eu moro, abriga mais de 40 famílias, né? E no centro da cidade. Então, como a gente pensar esse direito à cidade a partir de uma outra perspectiva? É uma cidade que, muitas vezes, não te acolhe, né? Por mais que nós residimos, por exemplo, eu resido no local nobre, eu resido na escadaria da Borges de Medeiros, mas ao mesmo tempo os olhares para com os meus irmãos aqui, a gente compreende o quanto essas desigualdades estruturais são ainda muito presentes. Eu fiquei muito feliz em ver o documentário, porque ele faz esse debate de a gente refletir com poesia o que é a lua, o que significa a lua para cada uma daquelas pessoas, o que significava a rua para cada uma daquelas personagens que trouxeram inúmeras reflexões para a gente pensar coletivamente. E o trabalho da Stephanie me chama na perspectiva também do direito à moradia para mulheres em situação de violência, que é um tema extremamente importante, do quanto o local que para nós, o local mais sagrado, o local mais seguro, que é as nossas casas, para uma grande parcela das mulheres é o local onde ela é vítima de violência constante por longos períodos, não só ela, mas as suas famílias, e o quanto romper com esse ciclo de violência produz uma série de desafios para essas mulheres. Uma delas é ter acolhimento, e é o que eu pesquiso, Stephanie. Infelizmente, hoje, no meu doutorado, eu pesquiso a ponta do iceberg, que é o seu feminicídio. E o quanto uma ausência de política pública num momento daquela vida poderia ter uma outra possibilidade. Então, de pensar que o direito à cidade para as mulheres, se nós tivéssemos cidades que envolvessem as mulheres, que as mulheres tivessem segurança, que as mulheres tivessem plenitude, essa cidade seria boa para qualquer pessoa. Mas, infelizmente, nesse contexto de desigualdade, nesse contexto de violências das mais diversas formas, inclusive a
patrimonial, a gente percebe que organizações como a que a Stephanie apresentou, nós necessitamos divulgar, porque são organizações que estão fazendo o papel do Estado. Nós temos um Estado ausente para ambas as nossos diálogos, né? É um Estado, enquanto, né, um gestor da vida, ele é um gestor da morte para nós mulheres, para nós negros e negras. Então, quanto organizações como a Mirabal, né, as companheiras do Olga Bebenário produzem política, e eu tenho a mais absoluta certeza, porque eu pesquiso sobre o tema, se não tivesse essa ação não estatal de proteção e de zelo por essas vidas, seriam, infelizmente, mulheres que estariam nas estatísticas de vítimas de feminicídio no nosso estado. Então, quanto pensar essas resistências, eu acho que desde o início, pensar com a fala da própria Maria da Penha, que eu queria provocar vocês para a gente refletir coletivamente. Eu tenho que a Lei Maria da Penha é uma lei referência internacional, é uma lei extremamente conhecida, é uma lei importante, necessária. A própria Maria da Penha faz essa cruzada pelo país, apresentando a lei, refletindo, né, que as pessoas não estão sós, as mulheres não estão sós, mas eu acredito que a gente precisa refletir, aí é para a gente aproveitar a conversa aqui e pensar os limites também dessas produções legislativas. Nós, mulheres negras, que somos as maiores vítimas dos crimes de feminicídio, é porque há falha. Há pontos cegos que, na minha perspectiva, pela ausência de uma reflexão, pensando as intersecções de gênero, de raça, de classe, de território, de sexualidade, algumas mulheres se perdem nessas intersecções. Algumas mulheres não vão ter o direito a pensar um acesso a um abrigamento com segurança. Algumas mulheres não vão ter o acesso a uma delegacia para fazer uma denúncia. Algumas mulheres não vão ter um smartphone para mandar um WhatsApp para a polícia agora no espaço de isolamento social. Então, nós temos grandes desafios a se pensar as produções legislativas, a pensar o direito à cidade. Eu acho que pensar a cidade na perspectiva das mulheres seria uma das estratégias, mas também valorizar essa produção, que é uma produção histórica. Nós temos inúmeros movimentos de mulheres que foram bem apresentados pela Stephanie, na fala da Diana, da fala da Cris. São movimentos históricos, e ao mesmo tempo também a produção da Larissa, em vários momentos apresentou uma síntese da luta pelo direito às cidades, que movimentos construídos ao longo de décadas no nosso país. E tu conseguiste apresentar com muita nitidez e com muita potência essa necessidade de se pensar uma cidade inclusiva para todas e todos. Então, pensar o espaço urbano, pensar a mobilidade e pensar que, nesse contexto, a crise do sistema capitalista deixa nu que nós temos cidades não inclusivas, nós temos cidades com corpos que podem ser exterminados, e esses corpos têm cor, esses corpos têm gênero, e esses corpos têm locais nos territórios, e a gente precisa também pensar alternativas e pensar de que forma coletivamente a gente vai pensar esses desafios que estão colocados para a nossa geração. Nós vamos precisar agir, vocês agiram com a arte de vocês, com a produção de vocês, e agora nós também temos as nossas tarefas, né, Jardélia? Seria isso, Vicente. Ótimo, poxa, obrigado, Suelen, pela super fala e também pelo testemunho, assim, né? E até foi curioso que o título dessa sessão hoje eu cheguei a esboçar no papel e a se chamar A Margem da Cidade, né? Mas depois eu achei que as pessoas iam achar muito abstrato, talvez achassem que fosse um outro, não iam relacionar ali com cinema, com ocupação, com moradia, mas entra um pouco nisso que tu tá falando, né? E junta com o que a Jardélia falou, né? Dessa invisibilização. E outro termo que me veio à mente te ouvindo falar, que é tá muito atual, né, que é a necropolítica, né, essa morte, né, essa política de morte, assim, né,
tentativa de higienizar as cidades, de não olhar para alguns temas, e que a gente está vendo nesse atual governo com uma força absurda, assim, né? Na ponta gera a perda de vidas concretas, assim, né? E desses corpos aí que estão resistindo, mas que tem muitas forças agindo contra, assim, né? Então, tu levantou uma série de questões aí estruturais, assim, né, que eu acho que precisam ser debatidas, né, para além do audiovisual. Mas também acho interessante, né, como os filmes suscitam aí esse debate, né? Eu queria ouvir a Larissa e a Stephanie, diante dessas duas primeiras falas, da Jardelle e da Suelen, como que isso bate em vocês, como que vocês se sentem também aí diante da realidade que vocês foram documentar, agora ouvindo essas análises. Bom, posso começar aqui? Bom, primeiro, muito obrigada, assim, por essas duas falas, né, dotadas de uma lucidez incrível, assim, e é sempre uma oportunidade, assim, poder ter acesso a esse conhecimento que muitas vezes é difícil adentrar, assim, sobretudo no meu caso, né, que estou longe do Brasil nesse momento e é difícil se atualizar, assim, das entranhas mesmo da coisa toda, né, de como as coisas vêm correndo, assim. E, bom, então eu acho que eu vou começar a fazer mais ou menos um paralelo com a fala de cada uma, assim. No caso da Jardilisa, ela utilizou bastante a palavra resistência, né? E, sobretudo, a questão de como uma forma de vida, no sentido de que tudo bem, a gente está falando sobre pessoas em situações de vulnerabilidade, em situações de muita exposição e de muita marginalidade, assim, né? Porque elas estão cercadas justamente por uma opressão geográfica mesmo, né? Se a gente pensar a localização ali da Garibaldi, assim, né? Então, existe quase uma coreografia social mesmo, né? Que deixam aquelas pessoas bastante oprimidas e sem muita possibilidade de expandir, assim. Só que, por outro lado, existe uma lógica comunitária também que é muito interessante, né? Que as pessoas se apoiam, se ajudam e vão procurando meios, assim, de conseguir resistir, né, nesse lugar, assim. E acho que muitas vezes esse pensamento lúdico, assim, justamente que pode ser proporcionado por talvez eles terem uma lógica diferente, assim, né? Claro que eles vivem numa lógica neoliberal, justamente por também serem vítimas desse sistema opressor, assim, mas existe uma lógica e uma ética comunitária no dia a dia, cotidiano, que foge muitas vezes daquilo que a gente compreende enquanto um cotidiano, né, que é pautado por esse ritmo de 8 horas de trabalho ou de férias uma vez por mês e da família burguesa que divide ali o apartamento, né? E como um corpo exposto na rua cria todo um outro imaginário, assim, que pode muitas vezes, não digo ser mais lúdico do que outro, é um pouco arriscado dizer isso, assim, só que expande para um território lúdico justamente por se configurar de uma outra forma, assim, que talvez fuja ao automatismo do nosso cotidiano, sabe? Então, eu acho que essa resistência que às vezes aparece como uma alegria, uma forma de ver as coisas talvez não só por um lado duro, assim, e acho que até mesmo o próprio discurso que eles conseguem elaborar, assim, sobre esse tema, né, da lua que foi trazido e tal, acho incrivelmente rico, incrivelmente poético, justamente por talvez eles terem um imaginário que quebre um pouco com esse nosso automatismo, né, de como a gente enxerga a realidade, assim. Então, eu acho que sim, acho que tem essa palavra resistência, né, ela é muito, ela já vem sendo utilizada de muitas formas, assim, então
não sei muito bem, às vezes, como aplicar, assim, sobretudo nesse caso, mas acho que sim, acho que se manter de alguma forma querendo ter uma espécie de confraternização ou de celebração, assim, que muitas vezes eu via lá, a celebração da própria existência, assim, de tipo, estamos aqui, tudo bem, a gente está numa situação vulnerável, mas é preciso continuar, né? Então, eu acho que a alegria, de alguma maneira, ela faz, né, com que as pessoas continuem, assim. E no caso, então, né, da fala da Suelen, assim, que é um pouco mais voltado para a questão da moradia, a dinâmica da rua na época, né, ela era muito particular, assim, porque, por exemplo, eu fiquei indo há 4 meses e existiam pessoas que eu ficava 4 meses a falar, assim, e que depois, na hora da filmagem, não estavam, já tinham ido embora, e pessoas novas chegavam. O menino, por exemplo, do filme, a gente conheceu no dia da rodagem do filme, assim. Então, é uma dinâmica mesmo muito particular de como as pessoas chegam naquele espaço, né, que é um espaço de acolhimento, de alguma forma, assim, porque existe uma identidade ali que eles se reconhecem e que, de alguma maneira, ainda que pronto, cada um, né, dentro da sua subjetividade, das suas histórias, assim, sejam seres particulares, né, assim, com as suas... Ele tem qualquer coisa que dá uma unidade comunitária, assim. Então, eles partilham o mesmo espaço para dormir, ou ajudam um ao outro, sabe, nesse sentido. E nessa questão, assim, dessa lógica da moradia, assim, é bastante particular de como as coisas funcionam por ali, assim. E bem, acho que nesse momento eu fico bastante curiosa, assim, para saber como é que a rua está nesse momento, quais foram as mudanças que aconteceram, né? Como é que essa gentrificação, né, que tem uma influência, né, naquela dinâmica, como é que as coisas estão agora, assim. E acho que, de alguma maneira, assim, também fazendo um paralelo ao filme da Stephanie, assim, acho que fica muito nítido que a gente não pode dar como garantido certas conquistas de direitos, assim, né? Ou ter como garantido, tipo, um avanço civilizatório, se bem que essa palavra civilizatória é um bocado... pode ser um pouco ingrato, assim, né? Mas eu acho que nessa altura, assim, a gente fica cada vez mais evidente, assim, que a gente não tem como garantia nenhuma política pública, nada do que pode ter sido conquistado, assim, é preciso continuar se manifestando da forma que for, né, e tentando lutar, assim, nesse sentido, né. E até na fala do filme da Stephanie, né, que acaba, eu acho que com... eu não lembro o nome da personagem, mas que diz por aquelas que vieram antes, né, e por elas que virão, assim. Acho que é isso, assim, um pouco, né, de continuar pensando e refletindo e construindo esses espaços de debate para, não sei, para ter qualquer perspectiva que for de novas realidades possíveis, assim, que não sejam só essas, né. Stephanie. Queria agradecer também a fala de vocês, foi quase uma aula, assim, e trouxe novas leituras para mim, tipo, tanto para mulheres, tanto para Se Essa Lua Fosse Minha. E começando pela fala da Jardélia, com certeza a resistência é uma coisa que está bem presente no filme, né? Tanto que está no nome. E ainda mais com a tua fala, eu percebi como a fala da Diana, que inclusive é uma parte da fala que a Larissa comentou agora, para aquelas que vieram antes e as que vieram depois,
como essa fala é potente, né? E eu não vejo o filme terminando de outra forma sem ser com essa fala. Mas também me fez pensar como essa resistência tá presente no Se Essa Lua Fosse Minha também. E com a fala da Suelen, fica claro que apesar dessa resistência, ainda existe essa linha tênue, né? E como esse serviço que não é fornecido pelo Estado, mas que tem ali nas mulheres Mirabal, às vezes até é complicado pelo Estado, porque, por exemplo, ano passado, depois que a gente gravou lá, até a luz delas tinha sido cortada e ficou cortada por um tempo a luz da casa. Então, tipo, e elas estavam, antes de estar no lugar que elas estão agora, elas estavam em outro lugar e tiveram que sair. Então, tipo, o lugar que elas estão agora, elas estão desde 2016 só. Então, tipo, como ainda tem muita coisa a conquistar. Não, sem dúvida, né, o que a gente tem presenciado, assim, né, e a Suelen Jardelli tem muito mais propriedade para falar sobre isso, né, mas acho que a gente que, às vezes, vai filmar e vai conversar com as pessoas, a gente vê depoimentos de uma desarticulação de rede, assim, né, muito séria, assim, né, acontecendo, o que é triste, porque o que o Estado já não fornecia, como a Stephanie falou, às vezes dificulta, assim, né, mas é interessante também que o filme termina com essa fala, mas ele termina também com um certo lirismo, assim, né? Tem o canto ali, tem a música, né? Que também aí surge a arte como forma de resistência, assim, né? Gostei muito também do que a Larissa comentou agora, né? Do lúdico, da rua ali, né? Porque eu acho que num primeiro olhar mais moralista, a gente pode ir pelo lado da droga, da drogadição, né? E até ter um olhar mais cômico. A gente estava conversando aqui antes de começar o debate, como em alguns lugares que o filme passou, as pessoas riam, né? Mas, de certa maneira, isso também está dentro do tema da resistência ali, né? De resistir a não ser morto, a não ser enxergado, assim, né? De existir nas frestas, assim, né? Então, acho que os dois filmes, de certa maneira, bem diferentes, né? E acho que a gente podia também debater isso, né? Como um, de certa maneira, vai direto ali à fonte, né, das pessoas, ali no caso do Se Essa Lua Fosse Minha, né, dessa população que está vulnerabilizada, e o filme da Stephanie, Mulheres da Resistência, ele tem um discurso também de pessoas que estão no entorno, né, trabalhando nos movimentos e ajudando, assim, né, mas de certa maneira são complementares, né. No Mulheres da Resistência até tem um momento, né, que uma das mulheres ali, vítima de violência, fala, só que ela tá, a imagem dela tá oculta, assim, né, para não ser identificada, assim, né. E os dois trazem estratégias diferentes, assim, né? Como que vocês veem isso também, né? Jardelli e Suelen, que não são do cinema, mas observando, assim, né, esses discursos, assim, como que vocês percebem? Sei quem gostaria de comentar. Vai, Jardelli. Pode repetir aí, Vicente, o que era para comentar, tipo, como que a gente vê as diferentes estratégias abordadas nos filmes para isso? Isso. Bom, né, no filme da Stephanie eu vejo, assim, uma denúncia, né, um anúncio de possibilidade, mas também uma denúncia da lacuna que o Estado deixa, né, em cumprir com o seu papel, né, de gestor, que a Suelen também abordou. Né, o papel a menina até no filme fala, né, que do desmonte da estrutura, né, da Secretaria de Mulheres no governo Sartori, né, fez com que essa demanda aumentasse e que essas mulheres não tivessem para onde ir. A gente já sabe o quanto que é difícil, né, para uma mulher sair de uma situação de violência por diversos fatores. Teve um tempo que eu tive a oportunidade de trabalhar com
a multiplicação da Lei Maria da Penha, né? E foi também nas ilhas, né, que eu conheci de perto o que era a pessoa vivenciar essa questão da violência. Eu não fazia ideia. A gente sabe que a mulher passa por diversas violências físicas, psicológicas, econômicas, né? E às vezes do alto do moralismo de quem não passa pelo mesmo problema, né, a gente acaba até fazendo um julgamento. Hoje, eu não, graças a Deus, ou graças a mim, ou às deuses, eu não sei, o aprendizado que me proporcionaram, eu não penso mais dessa forma, mas tipo assim, mas meu Deus, a pessoa tá apanhando porque não sai, né? Não sai porque não tem para onde ir. E aí ouvir, se aproximar do relato dessas mulheres, assim, ó, de ver a pessoa, né? E tu não ter o que fazer também, porque a vontade que dá é tipo, vamos embora lá para casa, vamos comigo. Onde dorme um, dorme 5. E essa é a lógica da periferia, é a lógica que aparece no filme da Larissa, né, que ela mesmo comenta agora aqui. A galera tá sempre ali, acolhida, o espaço é compartilhado, né? Essa é a lógica da periferia, né? A gente às vezes fala, porque agora que a gente está vivendo nesses tempos pandêmicos, né, tem um novo jeito de olhar, as pessoas estão mais solidárias. Quem fala isso não conhece o que é a vivência nos lugares de pobreza, porque lá as pessoas não têm nada, como se diz, não tem nada, mas ou tem pouco, muito pouco, mas esse pouco que tem é sempre compartilhado. Ele pode vir acompanhado de briga, ele pode vir acompanhado de uma série de problemas, mas ele é compartilhado, né? Nesses espaços em que são criados, nesses espaços em que o Estado, né, deixa essa lacuna, essas brechas, é que se insere, por exemplo, a proposta da Mirabal, né? E a fala da Dayana extremamente potente, e da Cris também atuando num outro sentido, de um outro lugar, né? Demonstra o quanto que é necessário que as pessoas se articulem. A Dayana aponta, quando ela fala, que as mudanças não é para transformar, essa formação política que as pessoas recebem lá, até porque a Mirabal, ela parte de um coletivo de mulheres, né, feministas, um coletivo que é uma organização política, né, e a Dayana também diz que na rua tem um coletivo que nem pode se chamar de coletivo, mas encontro de pessoas que estão ali para discutir política, sobretudo para as mulheres negras, né, elas têm um propósito, não é para pensar uma grande transformação para o amanhã. Óbvio que essa é uma estratégia, pelo menos, de quem está atuando nos movimentos sociais. A nossa grande estratégia é acabar, implodir com esse sistema que nos deixou à margem de tudo. Mas para essas mulheres que não têm essa construção, né, ou para essas pessoas que vivem ali daquela forma, né, como que isso se dá? É na transformação daquele dia, naquele momento que aquela pessoa precisa chegar e precisa ter um lugar para ficar. Eu me lembro que lá na cadeia, uma vez, tinha uma aluna da escola, ela não era minha aluna, mas era alguém que frequentava a escola e que estava por sair. Imagina, a liberdade é a coisa mais desejada por todas as pessoas que estão encarceradas o tempo inteiro, a palavra da vez é a liberdade, né? Mas ela não tinha para onde ir. E aí não tinha uma rede de acolhimento. Não se conseguia, mesmo através dos técnicos, né? Não se conseguia, eu não sei por que para ela não estava disponível. Não só para ela, mas para milhares de mulheres não tem essa disponibilidade, né? Então é importante que ações da comunidade, ações das pessoas que não têm um vínculo com a gestão, elas também sejam feitas, e também é uma sinalização de que a gente pode, de alguma forma, fazer alguma coisa pelo outro, né? E a questão da resistência que vocês falaram, que eu falei muito, porque eu tenho pensado e refletido, né, sobre o que é resistir, o porquê que hoje a gente se encontra aqui, porque que hoje eu ainda tenho a pele preta, o meu cabelo é crespo, né, e como que foram as formas de resistência dos meus ancestrais para que eu hoje pudesse ter essas características, carregar e estar aqui ainda, né. Nem sempre a resistência tem uma cara, né. As pessoas, né, os escravizados, eles mataram os seus senhores, eles comeram terra, eles apanharam,
mas eles também trouxeram outras formas de resistência. É a partir desses que apresentaram uma outra forma de resistência que muitas vezes é encarada como apenas lúdico, e não é lúdico, é resistência mesmo, né? É uma forma de sobreviver, é que a gente está aqui hoje, né? Então, essas coisas todas que a gente está conversando aqui e tentando fazer essas conexões entre uma produção e outra, para mim elas fizeram total sentido. No início eu fiquei tentando fazer essas costuras, mas depois eu disse, olha, uma história contada, né, desse jeito está complementando a outra. E eu achei muito legal isso, né? Eu consegui jogar a Lua lá pro vídeo da Stephanie. Eu joguei a Lua e joguei Marte nas possibilidades lá no vídeo da Stephanie. Ótimo, obrigado, Jardélia. Não, com certeza, né? É uma resistência, e a gente estava discutindo agora no outro debate, segunda-feira, e aí eu posso falar mais do lugar do cinema, assim, né, da importância da resistência das imagens também, né? Que a gente também tem essas imagens colonizadas, enfim, e predispostas, né? E que a gente tem vivido aí um questionamento muito grande, assim, né? Das imagens dos corpos negros, das imagens, às vezes, que a gente já está acostumado e que tem que ser desestruturadas, assim, né? Chegou aqui uma pergunta do público também, gente, que acho que toca um pouco na fala da Suelen, assim, então já vou aproveitar para passar a bola para ela, né? Que é como lidar com a visão do Estado de que se há uma lei, o problema já está resolvido, né? Já está cessado, né? Que é um pouco que tu estava falando ali da questão da Maria da Penha, assim, né? Como se o fato de existir a lei já fosse suficiente, né? Quando a gente sabe que na prática não é assim, né? A própria atuação da polícia ostensiva que está ali para cumprir a lei não é a mesma lei para todos, assim, né? Então, como que tu vê essa questão, Suelen, e também aí todos que estão sendo levantados? Acho que aproveitando a pergunta e trazendo também esse elemento sobre o que vocês pensaram sobre as diferentes estratégias que ambas utilizaram para falar sobre questões que são importantes para a nossa reflexão. Eu fiquei pensando que nós somos um país, a nossa produção, assim, do ponto de vista da produção legislativa, nós somos um país que produz e muita. Tem uma produção legislativa bem considerada. Ainda mais, eu acho que mais nítida fica esse nosso desejo por punição. Então, nós buscamos resolver problemas estruturais através de punição. Então, se você ocupa um prédio, você pode sofrer sanções previstas em lei. Se você comete um delito, você é selecionado. Mas também tem, eu acho que a Jardélia, por essa experiência, poderia até nos aproveitar e falar muito mais, porque ela tem muito mais elementos. Nós temos leis, mas nós temos uma cultura colocada, uma construção de que, bom, tudo aquilo que eu não quero ver, eu quero longe de mim. Então, eu quero mais longe, melhor. Então, vai ficar nas periferias, vão ficar naqueles locais que não são valorizados, vão ficar no sistema carcerário, ou seja, tudo aquilo que não é bem visto é desejável que esteja bem longe dos nossos olhos. E aí a gente percebe de que forma isso se dá no direito à cidadania, pensando a cidade como um polo importante. Então, a construção das nossas periferias, eu acho que é uma boa síntese aqui em Porto Alegre, em especial, quando, por exemplo, tem a construção da Resting, por exemplo, né? Então, vamos botar aqueles pobres o mais longe possível, pensar o avanço que houve nos territórios que, pela sua construção histórica, eram territórios de negros e negras, né? Aqui no nosso município, inclusive próximo da Garibaldi, ali, de um território negro que hoje é no Montserrat, ninguém sabe que já foi um território negro, né? Que números negros e negras ali viveram, hoje é o local mais caro, né? Do ponto de vista de metro quadrado no nosso município. Então, de pensar que a lei, ela tem eu acho que nós temos essa ideia de produzir leis, mas leis que
alguns são selecionados por esse sistema. A gente pensar no sistema penal, alguns vão ser selecionados. Então, por exemplo, eu resido aqui na escadaria. Eu vejo muitas cenas de ataque, enfim, mas enquanto... vamos pegar o exemplo da lei de drogas no nosso país. Se um dos moradores ali da Garibaldi for pego com 10 gramas de maconha, esse vai ser selecionado pelo sistema e a Jardélia vai acessá-lo lá no sistema. Enquanto nós temos um senador da República com quase 500 quilos de cocaína circulando em território nacional, esse não vai ser selecionado. Por quê? Porque as desigualdades de gênero e de raça são muito nítidas no nosso país e a lei vai ser aplicada para alguns e não vai ser aplicada para outros. O direito à cidade, o direito à moradia, tantos direitos consolidados pela nossa Constituinte de 88, a nossa jovem democracia, não existem de fato para essas populações que vocês bem retrataram nos seus documentários. Os direitos garantidos nessa Constituição não chegaram para a maioria da população brasileira. A democracia liberal no Brasil não chegou nesses territórios, não chegou para essas populações. E vocês apresentam com muita nitidez isso. Então, a democracia nossa é a coisa, infelizmente, a cena mais dolorosa nesse último período que a gente está vivenciando, que é lutas históricas, por exemplo, o direito à moradia, o direito à cidade. Companheiros do meu movimento, que eu faço parte, fizeram, por exemplo, assinaturas pensando a perspectiva de incluir na Constituinte de 88 o direito à mobilidade, o direito à cidade, o direito à moradia na Constituição. Levaram de carrinho de mão para Brasília as assinaturas para que fosse então implementada na Constituinte. Tá lá o direito à vida como um direito primordial. Nós não temos esse direito garantido na grande parcela do nosso povo. Então, a gente tem esse lapso. Uma coisa é a produção de leis e outra coisa é a vida real, né? Então, acho que a gente poderia pensar nessa perspectiva. E isso também diz muito sobre quem produz essas leis. Essa produção legislativa é composta por um quadro político de majoritariamente homens brancos, heterossexuais, em tese, que moram nos grandes centros urbanos. Então, a produção legislativa também vem de um lugar, tem uma perspectiva, tem um lugar de fala. E nessas questões é que a gente, muitas vezes também, essas produções legislativas podem ter por exemplo, vou trazer um exemplo, já vou passar a fala. Lei de drogas no nosso país de 2006. A ideia da lei foi fantástica, de fazer um debate, ter uma distinção nítida de quem era usuário e de quem era traficante. A produção legislativa tinha este intuito, inclusive foi construída pelas bancadas progressistas, de esquerda, podemos dizer assim. O que tornou-se a maior arma de genocídio político, não físico, mas físico também, dos jovens negros do nosso país. Uma população carcerária de 70, 80 mil, não tinha 100 mil, hoje tem quase 700 mil pessoas privadas de liberdade. Isso é um genocídio em curso, com uma ótima ideia, iniciativa de uma lei que fosse ter uma distinção, mas lá na aplicabilidade, lá na ponta, quem executa a produção da lei, no caso da lei de drogas, as polícias, age com seletividade, age com a lógica, com o chip das estruturas racistas, misóginas do nosso país, que é muito bem incorporada pelas nossas instituições, seja a polícia, seja a escola, seja a universidade. Então, sobre essa perspectiva, pensar o direito à cidade, tem inúmeras leis que foram feitas, tivemos um Ministério da Cidade, tivemos o Estatuto das Cidades, produzido por inúmeros homens e mulheres que pensam as cidades, intelectuais e militantes dos movimentos urbanos, mas inclusive, várias produções são capturadas pelo próprio sistema. Este mês, o governo está tentando implementar a privatização da água, a privatização do saneamento básico, que nós sabemos que isso é
Pensem quão lucrativo vai ser para alguns setores, enquanto o povo vai ter direito a tomar banho, vai ter direito a tomar um copo d'água. Então, tantas questões que são colocadas, e o direito da vida das mulheres é outro ponto, que criamos leis, criamos a Lei Maria da Penha, criamos a lei do feminicídio. Eu acompanhei toda a tramitação da lei do feminicídio, que tinha, na minha perspectiva, uma ideia importante, né, de criminalizar e qualificar esse tipo de crime, porém, todavia, nós excluímos as mulheres trans, porque na escrita da lei, a bancada evangélica aliada aos moralistas tiraram toda a palavra que dizia gênero e botaram mulher em toda a produção do texto. Então, a produção que deveria ser para todas as mulheres excluiu uma parte das mulheres. E quando chegamos até o julgamento, uma grande parcela dos homicídios no nosso país hoje, 90%, ouçam isso, 90% dos homicídios não são julgados no nosso país, não tem um trâmite até o tribunal do júri para se ter um julgamento digno e ter justiça. No nosso país hoje, você é preso se você é pego com drogas ou se você comete crime contra patrimônio. Se você mata, se você é um feminicida ou um homicida, você está livre, porque o processo de justiça e a nossa cultura da punição permite essas entrelinhas, né, na história. Eu vou passar a palavra, Vicente, senão eu falo demais. Não, acho que não tem problema, tá excelente. Na verdade, tu vê como a gente vai puxando o novelo e o buraco é muito mais embaixo, assim, né? Essa pergunta da legislação fica evidente, assim, né? Eu acho que uma coisa que eu também fiquei pensando, te ouvindo falar, voltando às imagens dos filmes, né? Porque aí uma coisa que a gente discute muito é que tem o poder das falas, tem o poder dos discursos, mas tem o poder das imagens, né? E eu fiquei lembrando de uma das primeiras imagens do Se Essa Lua Fosse Minha, que, né, que a equipe do filme levou aquele adereço, assim, né, do capacete, da capa, né? Mas uma das primeiras imagens é um dos personagens com o rosto coberto, assim, né, com o capacete, assim, com aquela imagem negada, né? E aí eu fiquei pensando nessa ideia da Lua e da Terra, dessa distância que tem, e de como talvez o Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, assim, né, em termos de desigualdade social, tem também esses dois mundos muito diferentes, né? E uma população não querendo enxergar a outra, de certa maneira, assim, né? Isso que tu falou na tua fala muito bem, com muita propriedade, e com dados, né, que a gente vê no encarceramento em massa, né, e até agora alguns políticos querendo imitar políticas americanas que também deram muito errado lá com a população negra, com a população vulnerável, assim, né. A Jardélia certamente tem coisas para falar sobre isso, né. Nós estamos chegando próximo do nosso final aqui, né, que acaba do nosso horário aqui, se não me engano. Então, eu queria também seguir aqui passar a palavra para vocês, para a gente fazer mais algumas falas. Jardélia, quer comentar essa questão do encarceramento em massa, né? Porque a lei das drogas realmente gerou uma diferença muito grande aí, né? Tá mudo ali. Tá mudo ainda? Não, foi. Eu acho que a Suelen já apontou muito bem essa questão, né, de como que legislação a gente tem, mas para quem que ela serve, né? Porque o pau que bate no Chico não é o mesmo que bate no Francisco. Nunca é. A gente sabe quem é que acaba levando o repuxo e quem é que vai para dentro das prisões, nessa visão punitiva, como a Suelen muito bem apontou, né? Quando eu trabalho num lugar com um recorte muito específico, né? Eu não tenho acesso à cadeia em si e nem a todos os pacientes que são os chamados loucos criminosos. Mas, né, é possível, através dos relatos que eles trazem, de fazer um levantamento. Aquelas pessoas, eles não fazem parte das classes mais abastadas da sociedade. Nenhum deles. Nem os que eu tenho acesso e nem as outras pessoas que por lá circulam. Então, essa visão de punir, de excluir, de tirar, né, ela tem um público-alvo, né?
que são as pessoas pobres e que vivem às margens, nas ruas. As mulheres que estão presas, né, na situação do cárcere, muitas delas, tu vai escutar, elas não são de fato criminosas. Daí abre-se um outro debate, né? O que é crime? O que é considerado crime? Porque carregar 10 gramas, que nem se carregar um beck, uma ponta, uma coisinha, não, o cara é pego e vai preso. Agora, um helicóptero não é um problema, não é considerado crime. Desviar o dinheiro da saúde pública não é considerado crime, né? E, no entanto, isso mata as pessoas sistematicamente, negando acesso a elas, né? Não fazendo um bom uso, uma boa gestão do dinheiro público, mas essas pessoas, elas não vão parar na cadeia. A cadeia não foi feita para elas, a cadeia foi feita por um determinado tipo de corpo, e é esse corpo são os mesmos corpos que a gente está falando aqui, que não tem um acolhimento adequado por parte do Estado, né, como apareceu no filme da Stephanie, e os corpos que aparecem lá no filme da Larissa, que estão lá circulando naquela zona que, por enquanto, ainda não está sendo alvo da especulação imobiliária, por enquanto, mas está chegando bem perto, porque ali perto é o 4º distrito, não é? Que está sendo revitalizado, foi revitalizado, já mudou um pouco a cara, já abriu vários barzinhos, né? E ter esse pessoal ali, esse pessoal que, como eu disse, apresenta esse perfil de potenciais alunos meus, né? Não é uma boa que eles estejam por ali, que eles estejam circulando. Eu não sei, Vicente, se a gente agora já se despede, já encerra. Eu acho que agora cada um pode fazer aí uma fala final, uma despedida, né? A gente tem mais 10 minutos, assim, para encerrar, e a transmissão acaba mesmo às 7h30. Então, abre esse espaço aí para cada um dos nossos convidados, né, das convidadas, para fazerem uma última fala, uma despedida, né? Tá certo, então, já que eu tô com a já vou aproveitar para me despedir e para agradecer esse momento. Foi muito rico, foi muito legal. Obrigada, Stephanie, obrigada, Larissa, pelas produções de vocês. Eu adorei ver, adorei pensar, tentar tramar, fazer tramas e tecer algumas coisas com aquilo que eu experiencio, né? Vicente, muito obrigada pelo convite, e Suelen por compartilhar esse espaço aqui de aprendizado. Eu tenho certeza que eu vou desligar aqui, ainda vou ficar fritando muito para ver como é que eu faço para chegar a Marte ou na Lua, né? Porque mirei nesses aí, e no meio disso eu quero carregar muitas mulheres e também homens de luta, porque como estratégia a gente tem aí uma mudança de sociedade, porque essa se esgotou. E no filme, num dos filmes, aparece um rapaz ali, né, que tinha uma certa organização, inclusive no cenário dele. Ele tinha quadros na parede, ele tinha, né, uma organização de casa, né, mais estruturada, digamos assim, com aquilo que a gente considera como casa, porque a casa, né, pode ser em qualquer lugar, o sentido de lar, ele pode ser construído. Mas ele fala na questão do planeta, né, que algumas pessoas, infelizmente, vão vivenciar esse triste fim do planeta, do nosso planeta. Né? E ele fala isso também fazendo uma reverência à educação e aos ensinamentos que ele recebeu do pai dele, né? Que era a educação, que é da onde eu falo. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, né? Estreiei, passou o medo, passou o nervosismo, espero não ter falado muita bobagem aí. Valeu, gente. Não, que isso, pelo contrário, assim, a gente que acho que vai ficar inspirados aí para pensar muito das coisas que foram ditas aqui, né? Eu vou ter que rever também essa apresentação e acho que os alunos que estão nos assistindo, as pessoas, certamente também vão ter muito a pensar, assim, foi ótimo, Jadélia. Suelen? Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao Vicente por esse convite, para proporcionar esse debate, conhecer a produção das meninas, que são temas, na minha avaliação, centrais para a gente pensar que sociedade que nós temos hoje, que demonstrou seus limites. Nós estamos literalmente vendo os limites de uma sociedade na qual as desigualdades são tão gritantes que tem corpos que têm direito à vida e tem corpos que têm direito à morte. Vocês apresentaram com a arte, com a potência da produção da área de vocês,
os limites, né? E nós temos que refletir estes processos de como vamos pensar superações, né? Com o que contribuiremos para uma sociedade melhor daqui a que nós estamos visualizando. Eu acho que nesse contexto que nós estamos, que nenhuma de nós acreditávamos que teríamos essa experiência de viver, de na nossa vivência nesse plano, viver essa crise de pandemia, mas que também nos coloca em xeque várias questões do ponto de vista do nosso modo de viver, do nosso modo de ver a nossa sociedade como um todo, de pensar os nossos bens naturais, de pensar a diversidade, de pensar a cidade. Eu acho que esse contexto de crises que nós, inclusive, vivemos em outra potência, diferente, né, da Larissa, que não está aqui no nosso país para vivenciar, que aqui nós temos uma crise ao quadrado, não sei qual potência, né, a crise política, há uma crise de humanidade também colocada, né, de que humanidade nós vamos construir a partir de outros patamares, né, e eu quero resgatar uma fala que a Jardélia fez, que eu acho que é central para a gente pensar, que é pensar esse processo de sobrevivência e do quanto eu acho que esse outro mundo já existe, ele já está sendo gestado aqui, que é de pensar a solidariedade, de pensar o bem comum, de pensar o partilhar do alimento, do conhecimento, de tantas questões que precisam ser compartilhadas. Nós vivemos esse momento que nos chama a atenção, e eu estava refletindo sobre isso, né? Que nesse momento de crise a gente percebe o quão o nosso povo é generoso, o quanto temos de humanidade, por mais que tenhamos também processos de desumanização, as pessoas se articulam, aquele que tem meio pão divide aquele meio pão, aquele que tem a água divide aquela água. Ou seja, essa sociedade que nós queremos construir, ela já está em um processo de construção. E as ruínas da que nós vamos deixar já estão também num processo de destruição. Então, eu acho que a potência de que vocês, com a arte, conseguiram nos apresentar foi muito importante para a gente refletir que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos e qual o nosso papel neste contexto. Eu acho que nós temos muito a contribuir e precisamos existir para além de resistir. Eu acho que é uma outra questão importante. Eu acho que resistir, a gente vem resistindo há muito tempo, né? A Jardélia fez bem essa fala. Nós precisamos pensar uma potência de vida. Eu acho que refletir sobre essas questões, produzir e refletir coletivamente é a nossa saída em meio ao caos. Obrigada por essa oportunidade, Vicente. Eu que agradeço. Resistir e existir, assim, né, super forte, assim, né, nessa fala e, nossa, vai ficar reverberando muito. Larissa. Bom, muito obrigada, né, gente, por essa oportunidade, e as meninas, assim, incrível, né, é bastante, de alguma forma, uma espécie de alívio, assim, né, escutar vocês a falar. E acho que a fala de vocês também me suscitou uma coisa sobre uma narrativa que, se calhar, a gente comprou, assim, que é essa ideia do final do fim do mundo, né? Como se a gente aceitasse e tivesse comprado isso, né? E tem aquele livro, né, do Ayrton Krenak, que é Ideias para Adiar o Final do Mundo. Então, eu acho que talvez que a gente consiga construir novas narrativas, né, e novas possibilidades de vida, e que a gente quebre esse automatismo que vem se reproduzindo de uma forma tão dolorosa e cruel e desoladora, assim. E espero, não sei como vão ser os dias aí, e espero mesmo que vocês continuem tendo essa energia, essa força para perpetuar essas ideias e os projetos, e muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Um beijinho a todos e boa noite. Stephanie. Eu queria agradecer o convite também, ainda mais de falar junto com o curta da Larissa, que eu admiro bastante. E obrigado pela fala das gurias, da Jardélia e da Suelen. Foi muito bom escutar vocês. E concordar, assim, com tudo que vocês falaram e dizer que
assim, a gente está aí para questionar essas coisas, né? A arte está aí para questionar tudo isso, que a gente continue fazendo isso. É isso, então, brigadão, boa noite. Então tá, gente, estamos chegando aqui ao final, né? Eu queria agradecer muitíssimo, assim, né, a todos, Stephanie, Larissa, lá de longe, que ficou acordada, né, e está discutindo o filme, e Suelen Jardélia pela aula, assim, né, pelos inúmeros apontamentos, assim, ideias que trouxeram para a gente ampliar, assim, né, esse debate, né, e fico muito feliz, assim, o Milton está comentando aqui, que é o outro coordenador, assim, né, não é por acaso, né, que foram as mulheres que levantaram esses temas, assim, também aqui dentro, né, do curso e trouxeram isso para os documentários, né, quando a gente montou as mesas aqui, eu me dei conta que quase todos eram filmes, todos os filmes que a gente passou, que são 4 filmes, eram dirigidos por mulheres, né, e os nossos convidados também, então, majoritariamente femininos, assim, né, então eu acho que essa discussão de gênero e toda a resistência que a gente discutiu aqui também passa por isso, assim, né, então me sinto privilegiado, assim, de estar ouvindo aqui, aprendendo, e espero que todo mundo que tenha nos acompanhado também saia aí com várias reflexões para a gente resistir, existir e seguir, né, desconstruindo essas narrativas, né, seja na realidade, seja na arte, né, que também reflete e influencia na realidade, né, que bom que os filmes puderam suscitar um debate tão rico. Então, muito obrigado a todos. Fica o convite para quem está nos assistindo de voltar amanhã para assistir aí a outra sessão de CRAVE pelo mundo com os nossos ex-alunos que estão morando fora, às 16 horas, né? E rever os filmes também que estão disponíveis aí no YouTube, os 2 que a gente debateu hoje, Se Essa Lua Fosse Minha e Mulheres e Resistência. Então, muito obrigado, Jardélia, muito obrigado, Suelen, Larissa, Stephanie, e a todos